A dica de hoje é o segundo momento do espaço agrário brasileiro. Se você ainda não viu a primeira dica, clique aqui. Hoje nós vamos refletir sobre os impactos da técnica e da tecnologia no campo brasileiro. Nos acompanhe. A 120 metros de profundidade, no extremo norte do planeta, foi escavado um mega cofre para resguardar um patrimônio que é o seguro de vida da humanidade. A Arca de Noé das Sementes. O que justificaria a criação por parte da comunidade científica de um lugar como esse? Vamos entender hoje? Entender as transformações técnicas e tecnológicas e os seus impactos no processo de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. É esse o texto da competência 4 da Matriz de Referência de Ciências Humanas do Enem. Hoje, a gente vai enfatizar os impactos da técnica e da tecnologia no mundo rural em 3 dimensões. No mundo da produção, na vida social, no mundo do trabalho e também no meio ambiente. Um pontapé inicial para nós entendermos as transformações técnicas e tecnológicas no campo é a Revolução Verde, que vai estar acontecendo logo após a Segunda Guerra Mundial. Neste momento, o mundo está bipolarizado com 2 ideologias, de um lado o capitalismo e de outro lado o socialismo. Os americanos, na tentativa de impedir o avanço da ideologia socialista, vão vender que a solução para os males mundiais, dentre eles a fome, não está numa revolução socialista, ou mesmo uma revolução branca, como está acontecendo no Irã. E sim, numa revolução verde. Em que consiste a revolução verde? Num primeiro momento, vai ser com a introdução na agricultura de insumos químicos, de novas máquinas, o campo está se industrializando. Neste momento, eu tenho transformações espaciais importantes. Aonde não chove, eu irrigo. Aonde não é fértil, eu fertilizo. Aonde é ácido, eu tenho a capacidade de corrigir essa acidez. Então eu tenho a introdução de máquinas, de insumos químicos, de sementes híbridas e diante da revolução técnico-científica e informacional, eu tenho agora a introdução dos transgênicos. Eu tenho a capacidade de manipular os genes. Tomamos o exemplo da soja RR, da Monsanto, que conseguiu utilizar uma bactéria do solo, manipular os genes e introduzir na soja para que ela tivesse a capacidade de sobreviver a um determinado tipo de veneno. Mas quais são os impactos dessas novas tecnologias no mundo rural, particularmente no espaço da produção? Sem dúvida nenhuma, houve a incorporação de novos fatores produtivos. Se no passado eu tinha como fatores produtivos a terra, o capital e o trabalho, agora eu tenho a incorporação de novos fatores, a ciência, a tecnologia e a informação. Os desdobramentos disso está, por exemplo, na relação entre área e a produção. É indiscutível que houve um aumento exponencial da produtividade. Esse é um impacto muito visível. Outro impacto importante vai ser o avanço da fronteira agrícola. Diante dessas novas tecnologias, espaço como o Cerrado brasileiro, que no passado era visto apenas como um espaço para fazer poeira, se torna hoje o principal polo produtor do agronegócio brasileiro, que é a soja. Quais são as condições tecnológicas que foram necessárias para esse avanço da soja no Cerrado? Observa que de 1975 até 2015 houve um avanço da soja que começa pelo sul do Brasil, vai avançando pelo Cerrado, chega à região de Mato Piba, está hoje aqui no estado do Pará. Isso se deve ao quê? À correção do solo e à introdução dos transgênicos. Esse avanço da fronteira agrícola é interessante porque demonstra que o processo de modernização não foi para todos os agricultores e que houve um processo de expansão da soja sem agricultores. O agronegócio
vai como uma falange oplita, destruindo com o campesinato, expropriando o camponês, gerando conflitos agrários, ou seja, aumenta a pobreza rural, um processo de proletarização do camponês, ou ele se torna um proletário rural, ou vai se tornar mais um desvalido nas grandes cidades. Vai contribuir para o processo de favelização. Um outro impacto do ponto de vista da produção é que a partir desse momento eu tenho um conjunto de empresas que passa a ter o controle da tecnologia e sobre os royalties das sementes. O que está acontecendo com a agricultura? Ou seja, de uma semente que estava disponível para qualquer agricultor, para que eu possa me tornar competitivo, eu preciso comprar dessas empresas. Então eu tenho uma monopolização da técnica, como eu tenho a monopolização do território. Há uma expansão das monoculturas e uma contração da agricultura familiar. Do ponto de vista social, nós tivemos o aumento do êxodo rural com a expropriação do campesinato, um processo de proletarização do camponês, já que essa agricultura é uma agricultura sem agricultores. Eu tive o aumento generalizado da pobreza e a intensificação dos conflitos. Porque diante desse avanço da fronteira, esse espaço não está vazio na região amazônica. Existem as populações tradicionais e eu tenho embates entre os atores predatórios e os atores tradicionais. O campo vira um campo de guerra. Uma outra mudança que as novas tecnologias criaram do ponto de vista social diz respeito à vida do homem do campo. Porque o campo não pode ser mais pensado como aquele espaço bucólico. É verdade que mudou a forma, mas mudou muito mais o conteúdo da paisagem. Eu posso ter novas formas, eu posso ter o hotel fazenda, eu posso ter a universidade rural, eu posso ter a indústria no campo. Elementos que eram exclusivamente da cidade estão presentes no campo. Mas não foi só isso que mudou. Lembra da questão em que o Renato Teixeira diz que não foi a música que mudou, foi o homem do campo que mudou. Novos valores foram incorporados. É a urbanização da sociedade. Um terceiro impacto das novas tecnologias no mundo rural diz respeito às questões ambientais. Com essas novas tecnologias, eu tenho uso excessivo na agricultura de agrotóxicos. O Brasil, ele é responsável nada mais, nada menos por 20% de todos os agrotóxicos que são consumidos no planeta. Isso é impacto ambiental. Um outro impacto ambiental é que se intensifica a expansão da fronteira agrícola e, obviamente, a expansão do desmatamento, dos processos erosivos, da contaminação. Mas, sem dúvida, tu lembras do nosso desafio inicial aqui? Por que será que está se construindo a Arca de Noé das sementes? É por conta de que existe uma preocupação com a heterogeneidade genética da agricultura. A gente não pode perder de vista o conhecimento das comunidades tradicionais, dos povos da agricultura, dos povos do campo, e que conhecimentos milenares, que estão aqui, por exemplo, nesse continente, há mais de 11 mil anos e que desenvolveram conhecimentos. Eu te convidaria a vir a Belém do Pará e visitar uma sorveteria e saborear o açaí, o bacuri, a castanha do Pará, o uxi. Eu duvido que exista no planeta tamanha diversidade de sabores. Sabores são saberes. Saberes das comunidades tradicionais. Porque o homem, no seu fazer diário, desenvolve conhecimento. Porque todos precisam de abrigo. Eu tenho uma arquitetura local. Todos precisam comer, precisam domesticar sementes. Todos precisam de medicamentos. Há conhecimento nisso. E diante dessa revolução tecnológica, eu estou desprezando o conhecimento das comunidades tradicionais, dos quilombolas. Eu estou desprezando a agricultura dos geraizeiros. Eu estou desprezando as sementes crioulas, que são relíquias passadas de geração para geração. A construção daquele cofre para resguardar a vida, a diversidade genética, é uma prova de que a nossa relação com a natureza está cada vez mais distante. Eu posso dizer, o conhecimento científico é uma das formas de conhecimento, mas não é todo o conhecimento. Essa foi a dica de hoje. Dá um like, compartilha esse vídeo, aciona o sininho e não esquece que na segunda-feira nós temos as dicas de história com o professor Marques.